Olá, família. Que nossos lares estejam marcados pelo sangue do Cordeiro e que seja prova desta marca muita paz, amor e saúde para a honra e glória do Senhor. Quero trazer alguns avisos. Na próxima quinta, daremos continuidade às nossas reuniões de oração e estudo bíblico. Se você quiser participar, você pode procurar Cláudia ou Márcia nos grupos da igreja, pode ligar e aí elas lhe dirão como você pode estar conosco. Da mesma forma, reunião da juventude, no próximo sábado às 19 horas. No próximo domingo, nós teremos a nossa reunião de casais. Então, às 10h20, estaremos novamente no próximo domingo reunidos. Se quiser participar, você pode falar comigo. E aí eu colocarei você a par de como estarmos juntos. Lembre-se, próximo domingo, 10h20, classe de casais. Na próxima terça-feira, nós temos a nossa reunião de liderança e serviço. E eu quero trazer os aniversariantes da semana. Amanhã, dia 5, Bismarck Correia. No dia 8, pastor Adailton. No dia 10, Paula. No dia 11, a irmã Maria das Graças. E eu quero trazer, acrescentando, no dia 12, irmão Francisco. Então, o casal faz aniversário praticamente no mesmo dia, né? Irmã Graça no dia 11, irmão Francisco no dia 12. A minha oração para Bismarck, pastora Dailton, Paula, a irmã Graça, irmão Francisco, é que vocês estejam sempre ligados no amor, na graça, na unção do Senhor. Que seja a paz, a marca do amor de Deus sobre vocês e que seja o falar de vocês temperado sempre, sempre com a palavra poderosa do Senhor como testemunho da honra e graça dele, a honra e glória dele. Parabéns para todos os aniversariantes da semana. Então, nós estamos falando sobre graça, sobre discipulado, sobre amor. Tenho falado especificamente sobre essas marcas que o Evangelho nos traz. Vimos nas últimas semanas, no dia 14 de março, diante da imagem do religioso, decisão e contradição. Aí vimos a questão de Jesus Cristo, quem segue o seu Evangelho, a missão. Vimos sobre tudo isso. Vimos no dia 21 sobre as crenças embaçam a visão restauradora, na parábola, aliás, na história daquele cego que foi restaurado a sua visão e ele via homens andando como árvores. E aí, na semana passada, nós vimos o caminho sem volta. O caminho sem volta. Vimos 4 palavras marcam esse caminho: compromisso, abnegação, fidelidade, exposição. Na realidade, eu trouxe essa fala propositadamente para darmos continuidade hoje. Falo hoje sobre no caminho, simbolizando a liberdade. Hoje é domingo de Páscoa. E aí precisamos pensar sobre isso. Trago o texto do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, nos versos 7 e 8. No caminho, simbolizando a liberdade. 1 Coríntios 5, 7 e 8 diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. A Páscoa é uma festa judaica e o intuito agora pela manhã, porque eu darei continuidade logo mais às 17 horas, estaremos com as portas fechadas ainda, aguardando notícias sobre o próximo edital, o próximo decreto, quero dizer, mas hoje ainda estaremos com as portas fechadas,
e você nos acompanhando no nosso canal do Facebook, ao vivo às 17 horas. Então, darei continuidade mais tarde. Se você quiser entender a fala das 17 horas, é interessante estar conosco agora, porque realmente hoje eu estou trazendo uma continuação. Então, eu quero falar hoje somente sobre a Páscoa, o que ela significa para o povo judeu. Na realidade, eu trago um pano de fundo histórico para que a gente entenda o que eu vou falar logo mais às 17 horas. Nesse sentido, quando eu falo de no caminho simbolizando a liberdade, eu preciso trazer primeiro as referências históricas como base, para que entendamos o que eu vou falar mais tarde. Eu quero trazer, primeiramente, um pouquinho da história do povo de Israel. O que é a festa? Né? Primeiro, a gente percebe que essa festa, Páscoa, a palavra no original, Pessah, quer dizer passar por cima. E aí eu quero trazer para vocês um pouquinho de Gênesis, do início. Do início. A gente percebe criação e pecado humano, nos capítulos 1 a 3 de Gênesis, a primeira família, o dilúvio, a geração pós-dilúvio. Depois a família e o chamado de Abraão. Nos capítulos 16 a 21 temos Ismael, Sodoma e Gomorra e Isaac. No capítulo 22 de Gênesis, o oferecimento como sacrifício de Isaac, a morte de Sara no capítulo 23, o casamento de Isaac no capítulo 24, tudo isso faz parte da história para que entendamos. No capítulo 25, nos versos 1 a 11, temos a morte de Abraão. E no Gênesis 25, de 12 a 34, os descendentes de Ismael e de Isaac. E aí você sabe que os descendentes de Isaac são Esaú e Jacó. Jacó engana o pai e ganha sua bênção no capítulo 27 de Gênesis, depois forage e recebe as consequências vitais dessa passada de perna, dessa derrubada que ele dá no pai, em Gênesis 28 a 35, 15, né, quando você pode também perceber o casamento dele, é enganado pelo sogro, ele casa com as duas irmãs, Raquel e Lia, e aí gera filhos, e depois volta a Canaã, reconciliando-se com o irmão Esaú. Em Gênesis capítulo 25, nos versos 16 a 29, a gente percebe a morte de Raquel e de Isaac, os descendentes de Esaú em Gênesis 36, a história de José, e aqui eu quero trazer um pouquinho mais. Porque esse pano de fundo é para que entendamos porque o povo de Israel chegou no Egito. Em Gênesis 37 a 41, nós percebemos a história de José, vendido como escravo e levado ao Egito. Deus dá um sonho a José, revela para ele que ele será líder da família, ele se expõe diante dos pais e do pai e dos irmãos, e aí os irmãos, com inveja dele, lançam uma trama para matá-lo. E não matam por falta de coragem, pela responsabilidade que teriam diante de Deus pelo sangue de José derramado. Então, eles vendem José a um grupo de passagem, a pessoas, a negociantes, e esses negociantes de escravos levam José ao Egito. Vendem José para a liderança do Egito. E aí José é colocado como escravo do chefe da guarda de Faraó. Nos capítulos 42 a 45, a gente percebe o reencontro de José e seus irmãos. Canaã passou por um período de fome e Jacó envia
seus filhos para o Egito, que tinha abundância de comida, já que José teria administrado tudo isso. Você pode voltar depois e ver cada texto que eu trouxe, analisar biblicamente, conferir os capítulos, né? José é abençoado por Deus no Egito. O Egito está com os celeiros cheios, e aí Jacó envia os irmãos de José para trazer comida do Egito. Aí nós temos esse encontro de José com seus irmãos nos versículos 42 a 45. Tem todo como é que eu diria? Tem toda uma trama que se desenrola, né? E aí José termina se declarando para os seus irmãos, e em Gênesis 46 a 50, José traz a família toda para o Egito. Gênesis 49, 28 a 50, verso 14, nós temos a morte de Jacó no Egito, e aí Jacó é levado para sepultado em Canaã. Em Gênesis 50, nos versos 15 a 26, nós temos os últimos dias de José. E eu queria ler um texto para vocês em Gênesis 50, nos versos 25 a 26, quando o escritor diz assim: José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, leve os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de ser embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Isso está registrado em Gênesis capítulo 50, versos 25 e 26. Percebam que aqui José já deixa claro que entende que o seu povo voltará a Canaã. Gênesis, aliás, capítulo 1 de Êxodo, nos versos 6 a 14, fala sobre a morte de José e todos os seus irmãos no Egito. Aqui a gente tem o pano de fundo principal. A gente percebe que, nesse sentido, toda aquela geração do povo de Israel morreu no Egito. Eu vou ler para vocês. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis. Proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Nos versos 11 em diante, ou seja, até o verso 14, a gente está em Gênesis capítulo 1, em Êxodo capítulo 1, a gente percebe que Faraó tem um plano para escravizar o povo de Israel, colocar o povo de Israel sob trabalho forçado. No verso 14, o escritor relata que a vida do povo de Israel se tornou amarga e árdua. No capítulo 2, ou nos capítulos 2 a 4 de Êxodo, a gente tem a história e a chamada de Moisés. Você pode voltar e conferir. Êxodo capítulos 5 a 11, a gente tem os encontros com Faraó e as pragas. E, nesse sentido, o que importa para nós é a 10ª e última praga, que foi a morte dos primogênitos. Mas percebam, esse pano de fundo mostra claramente que nós precisamos, para entender a Páscoa, saber dessa referência histórica. Ela é base para nós. O povo de Israel sofre no Egito, e aí Moisés nasce. Vocês podem ver toda aquela trama. Eu vou falar a palavra trama de novo, porque é muito interessante como as parteiras
são obrigadas a matar os bebês, homens que nascem das mulheres israelitas no Egito, elas desobedecem Faraó, Moisés nasce, fica até o 3º mês com a mãe e a mãe não consegue administrar, coloca no rio, né? A palavra Moisés vem exatamente daí. E nesse sentido, a filha de Faraó acha o bebê e é instruída pela própria família dele a tomar conta dele, toma conta dele, ele é criado no palácio real, mas ele sabe claramente quem é ele. E a história, né, Moisés forage, volta, e nesse sentido, ele é chamado, no capítulo 3, especificamente por Deus, para libertar o povo de Israel do Egito. Aí tem uma segunda observação nesse sentido. Precisamos entender esse simbolismo referencial para a vida, a importância. Porque veja o texto do apóstolo Paulo, ele diz Cristo ao nosso Cordeiro Pascal. Ele diz que Cristo foi sacrificado. E aí a gente precisa celebrar a festa não com fermento velho, nem com fermento na maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Ele está falando aos Coríntios. Mais tarde eu trago esse contexto. Esse texto da ceia, nós podemos ver também em Números capítulo 28, nos versos 16 a 25, Deuteronômio capítulo 16, nos versos 1 a 8. Quando eu digo o texto da ceia, da Páscoa, né, bem explicado. Então, aí eu queria trazer para vocês, quando Deus começa a mostrar o que precisa ser feito, né? Quando Deus chama Moisés e diz como vai acontecer, quando Deus simplesmente mostra para o seu povo quem ele é. Então, nesse sentido, eu quero trazer o texto de Êxodo para vocês. Êxodo capítulo 12. É o texto da saída do povo de Israel e o texto da Páscoa, ou da instituição da Páscoa. A gente vai ver o texto todo, e o meu intuito é passar rapidamente, lógico, não dá para vermos o texto todo profundamente, mas é interessante que vejamos. Então, pode abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, e aí a gente vai perceber algumas observações. Nos versos 1 a 20, a gente tem as instruções sobre a Páscoa. Perceba já nos versos 1 e 2, Deus chama Moisés e Arão e Deus fala para eles: esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. E aí ele começa a dizer a Moisés e Arão como fazer, né? Para quem será a Páscoa? Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, o mês é Nissan, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito. Então, um cordeiro ou um cabrito por família. Até o verso 4. Se a família for pequena, conforme o número de pessoas, deve dividi-lo com a família mais próxima, ou seja, com o vizinho. No verso 4, né, o texto bíblico diz assim: conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Percebam como a economia de Deus é tremenda. No verso 5, o Senhor começa em relação à descrição do animal e como fazer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito, né? Ele diz: guardem-no até o 10º dia, até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol, né? Então, perceba o que Deus manda o povo fazer.
Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada, não carne cozida, carne assada. A carne assada no fogo, com ervas amargas e pães sem fermentos, pães asmos. Verso 9. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Não dará tempo para nada, diz o Senhor a Moisés e Arão, para que eles passem para o povo. A Bíblia é clara nisso. Verso 11, terminando, diz assim: comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Tá? Nos versos 12 a 14, o que e como acontecerá. Deus explica como vai fazer. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Deus deixa claro, eu sou o Senhor. E aí ele diz assim, preste atenção nisso, verso 13 de Êxodo 12. O sangue será sinal para indicar as casas em que vocês estiverem quando eu vir o sangue, passarei adiante. Olha só, o Senhor passará por cima ou por todas as casas do Egito. Se o Senhor perceber o sangue nas portas, com certeza o Senhor entenderá que ali terá família, povo dele, e aí ele passará por cima. A morte não entrará nesta casa. Nesse sentido, no verso 14, é dito assim: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo. Perceba, aqui está uma ordem para o povo de Israel celebrar este memorial perpetuamente. Perpetuamente. Aqui está a determinação que é para o povo judeu. E você vai ver isso em várias partes do texto. Nos versos 15 a 19, aliás, a 20, você vê como acontece o preparo do evento. Você vai perceber Deus relatando para Moisés, Moisés passando para o povo depois, como vai acontecer isso? Durante 7 dias, como um pão sem fermento, pão asmo. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Pão cresce, vocês não têm tempo de deixar pão crescer. Pão fermentado cresce e pesa. Vocês têm urgência, precisam sair rápido. Aí ele diz, convoca uma reunião santa no primeiro dia, convoca uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Veja o 17. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebre esse dia como um decreto perpétuo por todas as suas gerações. Olha o que Deus diz o tempo todo. Esse é um decreto para o povo de Israel por todas as gerações. E aí ele vai dizer, ele vai relatar como comeu pão sem fermento, nesse sentido, como vai acontecer a celebração, até o verso 20. É claro, modo de preparo do evento, se organizem de certa forma, como pães asmos, faça a festa dos pães asmos. Deuteronômio capítulo 16, o verso 3, chama o pão asmo de o pão da aflição, o pão do sofrimento.
Nos versos 21 a 42, há o cumprimento das instruções, a 10ª praga e as explicações. Até aqui nós estamos só no relato, a 10ª praga ainda não aconteceu. O que acontece? Moisés convoca todas as autoridades de Israel e conta tudo que o Senhor contou para ele. Não vou ler, certo? Nos versos 21 a 42, só destaque no verso 24, quando Moisés diz assim: obedeçam a essas instruções como um decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Aqui é o texto dizendo o tempo todo que essas instruções são um decreto perpétuo, memorial para todo o povo de Israel e sua descendência. Moisés repassa as instruções passadas por Deus a ele. Veja os versos 26 e 27. Eu entendo que é interessante. Quando os filhos de vocês perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas. Páscoa passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Repassem as instruções aos seus filhos. Fase de discipulado, chave de discipulado. Repassem as instruções aos seus filhos. No verso 27, parte B, no verso 28, né, o texto traz que o povo obedeceu às instruções repassadas. Eles simplesmente se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Nos versos 29 a 30, aqui está o cumprimento da praga. Exatamente como foi relatado pelo Senhor a Moisés, o texto bíblico diz que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto pessoas como animais. Tá? No meio da noite, Faraó e todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Nesse sentido, a gente dá continuidade. No verso 31, relata que na mesma noite Faraó manda chamar Moisés e diz: olha, é uma ordem de Faraó, saiam imediatamente. Vão prestar o culto que vocês disseram que o Senhor de vocês disse que vocês precisavam prestar. No verso 34, a gente está sempre em Êxodo 12. No verso 34, aliás, no verso 33, Faraó continua dizendo: se apressem a sair. Aliás, o povo, falando para o povo de Israel, né, se apressem a sair. No verso 34, então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, carregou nos ombros as amassadeiras embrulhadas em suas roupas. E aí os israelitas obedecem à ordem de Moisés. Como uma forma de levar o despojo de vencedores de guerra, né, os israelitas simplesmente começam a pedir aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. O texto no verso 36 diz que o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes dava o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Aqui está o povo de Israel saindo liberto do Egito. Eles foram de Ramassés até Sucote. Verso 37. Aqui traz a quantidade de gente que saiu. Cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. No verso 39, o escritor do texto diz: com a massa que haviam levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo. A questão aqui, tempo para preparar comida.
Tá? Se você for no site da Confederação Israelita do Brasil, você vai perceber, lá descreve, né, que o êxodo ocorreu mais ou menos no ano 2448. Cerca de 3 milhões de pessoas deixaram o Egito, né? Como o texto bíblico diz, 600 mil homens adultos acima dos 13 anos e mulheres e crianças, né? Não eram contados os que os acompanharam, porque aqui o texto é claro quando diz que, onde está? Todo tipo, grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, no verso 38. Então, a gente tem aí cerca de 3 milhões de pessoas. No verso 40, o texto bíblico relata que cerca de 430 anos Israel passou no Egito, né? Desde a chegada de José com os irmãos, aliás, desde a chegada da família de José ao Egito até o momento da saída. Então, nos versos 43 a 51, nós temos as leis da Páscoa. Agora perceba, tudo na Páscoa aqui nós temos simbolismos, tudo. Né? Texto bíblico diz assim, verso 43, disse o Senhor a Moisés e a Arão, essas são as leis da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, que aí passa a ser parte da família. Mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Veja, toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. A Páscoa é Páscoa do judeu e é estatuto perpétuo, é lei para o judeu. Verso 48. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino de sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Veja que o povo vai obedecendo o tempo todo a Moisés e Arão, no texto capítulo 12, no verso 51, Êxodo 12. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No verso 51 diz que no mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizando-os segundo as suas divisões. Quando a gente olha para o pão sem fermento, é o pão puro, pão que não leveda, pão que não cresce, pão que não pesa. Quando a gente olha para as ervas amargas, né, a gente tem aqui, se você ler o texto no seu conteúdo completo, você vai perceber que as ervas amargas significam o tempo de sofrimento no Egito. Então temos símbolos aqui para o povo de Israel. O capítulo de Êxodo todo ele vai cuidar disso até a construção do tabernáculo, da saída do povo de Israel do Egito até a construção do tabernáculo, o levantamento do tabernáculo e a glória de Deus. Você vai parar aí, Milton? Sim. A gente suspende aqui um pouco porque eu quero trazer para você esse contexto, porque mais tarde a gente vai dar continuidade ao texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, nos versos 7 e 8. Se você tiver participado desse momento, você vai saber todo o contexto para que a gente fale um pouquinho sobre a gente, né? Igreja no século 21, tá? Algo eu quero deixar aqui claro. Perceba em toda a fala desse texto que aqui é estatuto perpétuo obrigatório para o povo de Israel. E tem símbolos.
tem todo um simbolismo. A festa da Páscoa não é uma festa para apenas ser comemorada. Ela é para ser relembrada. Aliás, quando você percebe no canto de Moisés, quando você percebe no decorrer do tempo, né, a celebração dessa festa, ela me faz lembrar Romanos capítulo 12, verso 1. É culto racional. Sabe por que está fazendo. E passa-se de pai para filho, de geração para geração, século 21. E o povo de Israel continua comemorando a Páscoa. Vamos orar para encerrar? E mais tarde, às 17 horas, vejo você pela internet. Pode entrar no nosso canal do Facebook e aí estaremos lá na nossa live. Quero deixar o texto inicial, voltar ao texto inicial, porque o objetivo dele é para mais tarde. 1 Coríntios capítulo 7, aliás, capítulo 5, nos versos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Para você, o que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Falar para o texto, 1 Coríntios capítulo 5, veja o contexto, a gente conversa mais tarde. Vamos orar? Deus, quero te agradecer, engrandecer o teu nome, por tua palavra que não volta vazia, pelos ensinamentos, pelo contexto histórico que tu nos trazes, pelo simbolismo da Páscoa para o teu povo, Senhor, e porque estamos aqui, século 21. Quero encerrar esse momento continuando a pedir pelos nossos irmãos que precisam de nossas orações e que tu coloques as tuas mãos sobre eles, Senhor. Eu peço pela irmã Hilda, que ainda continua no hospital, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da sua serva e faça conforme a sua vontade. A nossa oração é: encosta as tuas mãos sobre a tua serva, Senhor, e que o Senhor dê a paz à irmã Hilda, ministre o seu amor, ministre a sua fala sobre a mente da irmã Hilda, acalmando o seu coração. Que o Senhor esteja com a irmã Otávia, já está em casa, continue falando à tua serva, continue sarando, ministrando a tua serva, Senhor. Que o Senhor esteja com a Edivânia, que o Senhor livre a Edivânia dos sintomas. Nós oramos para que o Senhor coloque as mãos curadoras sobre a Edivânia e a purifique, Senhor. É a nossa oração. Continuo orando pela família do nosso amado pastor Pires, oro pela irmã Dalgisa, por toda a sua família, para que o Senhor conforte os seus corações, derrame o bálsamo da cura e que esteja sempre confortando a falta que faz o servo. Oro pelo povo da saúde desse país, Senhor, cansado, pelas UTIs cheias, por cada um que está na UTI, Senhor, precisando do teu amor, da tua graça, porque o Senhor quer o melhor para o seu povo, quer o melhor para o Brasil. Oro, Senhor, pelas famílias enlutadas, pelas famílias que veem seus amados nas UTIs, nas enfermarias, enfim, Senhor, que o Senhor fale a cada coração, ministrando poderosamente. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, mostrando-nos qual é o lugar da igreja nesse momento.
E a minha oração é que nós entendamos que a nossa vida deve ser vivida, deve ser símbolo ou simbolismo do caminho, ministrando a verdade, ministrando sem o fermento da falsidade. Eu oro te agradecendo, Senhor, rogando o teu amor sobre nós, as tuas misericórdias e a paz que o mundo não consegue dar. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. É minha oração para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, fazendo sempre resplandecer o rosto dele sobre ti e tua família. Deus te abençoe.